Bom dia a todos. Hoje vamos abordar a história da saúde da população LGBTQIAPN+, no Brasil. E para falar sobre esse tema, contamos com a presença do professor Dr. Francisco Ricardo Miranda Pinto, professor da UFCAT. É com você, professor. Olá, você que está nos assistindo nesse momento, ao redor do mundo inteiro, manhã, tarde ou noite, satisfação em estar com vocês nesta oportunidade de falar sobre a história da saúde da população LGBTQIAPN+. A gente vem aí de uma caminhada discutindo sobre a saúde desta população, fazendo um processo de letramento com pessoas profissionais para um atendimento mais humano, humanizado, empático, equânime, para garantir o direito de acesso à saúde por todas as pessoas. É importante a gente destacar que a história da saúde da população LGBTQIAPN+, ela também se mistura com o movimento social. Se nós formos aprofundar um pouco no estudo, a gente vai perceber, a gente vai entender que os movimentos que aconteceram a nível internacional são o marco de início de todo um movimento que busca a atenção, que busca o cuidado e o respeito a esta população. Aqui no Brasil, a gente pode entender que esse movimento ele acompanha exatamente o processo de redemocratização, quando a gente tem diversos movimentos sociais que surgem aí em busca de respeito às liberdades sexuais. A gente tem na literatura, inclusive, uma forte relação do movimento da população LGBTQIAPN+, com o movimento feminista. Óbvio que o movimento feminista tem o seu lugar de destaque, é quem encabeça, é quem desenvolve todo este processo, mas a gente acaba fazendo essa correlação. Quando se fala de movimento social, o grupo Somos, ele é um grupo que faz essa linha de frente para a luta da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais em busca do respeito. Não é muito legal, mas faz parte da história lembrar que a epidemia de AIDS lá na década de 80, ela é inicialmente relacionada às pessoas LGBTs, em especial pessoas gays. Então existe aí um movimento que estigmatiza esta população, associando a ela esta patologia, que hoje, em pleno século XXI, ainda não é muito diferente. E, infelizmente, quando se fala em saúde da população LGBTQIAPN+, a primeira coisa que se pensa é em HIV/AIDS, é em sífilis, é em gonorreia, enfim, em infecções sexualmente transmissíveis. E daí se esquece que estas pessoas, elas também são vítimas de adoecimentos cardiovasculares, elas também são vítimas de doenças e agravos não transmissíveis, elas também são vítimas de adoecimentos mentais, elas também são vítimas de violências em suas diferentes faces. E é exatamente por força da epidemia de HIV/AIDS que em 1980 se começa a trabalhar especificamente com este grupo para a prevenção, sobremaneira as pessoas do sexo biológico masculino. E daí a gente pode perceber um movimento que hoje se pode chamar de um movimento higienista. Por que especificamente este grupo? Por que especificamente estas pessoas?
Por que que a epidemia de HIV/AIDS necessariamente precisa ser relacionada às pessoas gays de maneira muito específica? Mas, de alguma forma, a gente tem um cuidado com a saúde e a gente passa a discutir possibilidades de barreiras para a infecção por HIV, e aí a camisinha ela surge com um aspecto muito forte. Se nós formos pensar nesta linha, neste caminho, hoje nós temos aí a força da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que tem evoluído consideravelmente no Sistema Único de Saúde. O Brasil, inclusive, é um dos poucos países que oferecem o tratamento, a profilaxia pré-exposição, a PrEP, para pessoas que são consideradas de grupos de risco, mas que hoje também é utilizada de uma maneira mais generalizada por pessoas que têm interesse. Esteve em risco aí recentemente de ser descontinuado, mas o Brasil hoje é referência no tratamento por profilaxia pré-exposição e por profilaxia pós-exposição, que é a PrEP. Então, nós temos esse mecanismo que trata da saúde da população LGBTQIAPN+, que vive em risco, porque, infelizmente, parte desta população também tem a atividade sexual como atividade remuneratória, considerando as suas dificuldades de acesso ao mercado de trabalho e ao mercado de trabalho formal especificamente. E mais recentemente a gente tem discutido aí a PrEP injetável, que também está chegando ao Sistema Único de Saúde. Quando a gente chega em 1990, a Organização Mundial da Saúde evolui num aspecto muito importante, que é o de extinguir o termo homossexualismo, onde o ismo no final vai significar doença, para trabalhar, conversar sobre a homossexualidade. E aí o idade entra como uma condição de vida, uma condição humana, e não uma questão patológica. Também no ano de 1990, a gente vai ter a constituição, a formulação da Associação das Travestis e Liberados do Rio de Janeiro, a Astral, que vai começar a discutir políticas públicas voltadas para este segmento, voltado para este público específico. Então a gente vai ter aí dois grupos, o antigo grupo Somos, que evolui para um movimento mais encorpado, com a adesão da Astral, e isto faz com que a gente tenha uma questão muito delicada, porque eu tenho homens gays que se reúnem no grupo Somos, eu vou ter a Astral que cuida aí de travestis e transexuais, transgêneras, mas eu ainda vou ter uma invisibilidade de pessoas lésbicas e de mulheres bissexuais, e é onde a gente fala sobre a agenda do movimento feminista, que vem atuar, que vem trabalhar em cima de garantir que a gente tenha uma equidade, universalidade, integralidade e igualdade para todos. No ano de 2004, e olha que a gente pula aí de 1990 para 1994, para 2004, desculpa, nós vamos ter a instituição do programa Brasil Sem Homofobia, que é um programa de combate à violência
de combate à discriminação às pessoas LGBT e principalmente uma promoção da cidadania. Em 2004, é constituído o Comitê Técnico de Saúde da População LGBT. Você observa que de 1980, quando surge a epidemia de HIV, até 2004, por aí, nós vamos ter aí uma média de 24 anos. Então são 24 anos que o movimento ele luta para, no mínimo, garantir que esta população ela também seja visibilizada pelos serviços de saúde. Passam-se 2 anos e aí a população LGBTQIAPN+, vai ter representação no Conselho Nacional de Saúde. Porque até então não existia esta representação. E o tema dos direitos da saúde LGBTQIAPN+, no SUS, ele começa a ser discutido, ele começa a ser pautado na 12ª Conferência Nacional de Saúde, acontecida no ano de 2003. Então, no ano de 2003, existe esse primeiro debate. Em 2004, é criado um comitê e em 2004 é garantido o direito dessa população de ter lugar no Conselho Nacional de Saúde. Lá em 2007, na 13ª Conferência Nacional de Saúde, aí sim nós vamos ter um avanço pouco considerável, porque a orientação sexual e a identidade de gênero são incluídas na análise da determinação social da saúde. De lá são emanadas várias recomendações para que a gente possa avançar. Inclusive, é nela onde se discute o aprimoramento do processo transexualizador. Em outro momento, quando a gente estiver falando especificamente de saúde da população trans, a gente vai conseguir destrinchar melhor o que é um processo transexualizador, como ele funciona, qual a rede que dispõe dele. Mas hoje é só para a gente entender que ele começou também a ser flertado aí no ano de 2007, para que em 2008 até 2011 a gente tenha a emissão da primeira portaria que fala sobre o processo transexualizador. Isso é só um spoiler para você continuar aqui conosco e assistir os próximos vídeos que a gente vai falar sobre o processo transexualizador. Quando é em 2008, a gente vai ter aí uma secretaria, que é a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, que vai realizar a primeira Conferência Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Então, nós estamos falando de quase 30 anos, porque o assunto ele começa em 1980, 81 aproximadamente. Nós estamos falando em 2008, são 27, 28 anos, mais ou menos, para que aconteça a primeira Conferência Nacional de Saúde, de lésbicas, de gays, de bissexuais. E foi uma conferência que teve aí a participação de pelo menos 18 ministérios. E foi onde começou o processo de discussão da política nacional de atenção integral à saúde da população LGBT. Quando esta política ela é aprovada, ela finalmente é aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em 2009, a gente identifica que é, assim, digamos, o maior marco que nós vamos ter na
na história da saúde da população LGBT. E olhe que nesse meio termo inteiro nós vamos ter governo do presidente Sarney, nós vamos ter governo do presidente Fernando Collor de Mello, nós vamos ter governo do presidente Itamar Franco, nós vamos ter governos do presidente Luiz Inácio, nós vamos ter governo da presidente Dilma, nós vamos ter governo do presidente Bolsonaro, até nós chegarmos aqui em 2026, em mais um governo do presidente Lula. E nós temos alguns governos que a gente tem nenhuma informação de movimento social LGBT ou de movimento voltado para a saúde da população LGBTQIAP+. Se você observar, hoje, 2026, você vai identificar que a garantia do acesso à PrEP e à PEP está localizado em centros ou em locais em que se tem um certo estigma pelas patologias que são tratadas, pelos processos que são tratados. Se a gente caminhar mais um pouquinho, recentemente, outro spoiler para você, só para a gente finalizar, recentemente vários movimentos trans têm discutido junto ao Ministério da Saúde e junto às instâncias superiores o fato dos processos transexualizadores serem ofertados dentro de instituições que cuidam de saúde mental. Isso são questões para a gente discutir aí no nosso próximo vídeo, que vai falar sobre pessoas trans. Obrigado por você que me assistiu até aqui. A gente segue aí aguardando as próximas atividades. Obrigado. A gente que agradece, professor. Um grande abraço e por contribuir com esse debate tão importante que é a saúde da população LGBTQIAP+, no processo de letramento para pessoas profissionais de saúde. Um grande abraço.